Olá, crianças! Agora vamos para a parte de português, tá bom? Peguem o livro lá na página 45 e hoje nós vamos falar sobre o uso do S e SS. Então acompanhem comigo, vai ser uma aula muito legal e vamos comigo aprender. Hoje nós vamos falar sobre o uso do S e do SS nas palavras. Palavras como sapo, como inseto, como missa, como asa, usam o S de diferentes maneiras. Então eu vou falar sobre o S no início das palavras, como a palavra sapo. O S no início das palavras, não se usa SS no início das palavras, somente o S, tá bom? Com a palavra sapo, como nós falamos. Depois eu quero falar sobre o S entre uma consoante e uma vogal, que fica com um S só, com o som de S mesmo. Fica com, por exemplo, a palavra inseto. A palavra inseto, olha aí, ela tem primeiro uma consoante e depois o S e depois uma vogal. Ela está entre uma consoante e uma vogal, tá bom? Vamos lembrar quais são as vogais, né? A, E, I, O, U, não pode esquecer, tá? Então, nós podemos usar o S também entre uma consoante e uma vogal. Agora vamos falar sobre o uso do S entre vogais. O S, quando fica entre duas vogais, ele recebe um som de Z, com a palavra asa. Asa está entre as vogais A e ele recebeu o som de Z. Agora, se eu quero transformar esse som de Z em som de S, eu vou ter que acrescentar mais um S. Eu vou ter que ficar com dois S, como por exemplo, na palavra missa. Ele tem aí, ó, ele está entre vogais e para eu ter um som de SS, para eu ter um som de S, eu precisei acrescentar mais um S. Se eu retiro esses dois S da palavra missa e deixo com S só, vai ficar misa. E não é isso que a gente quer. A gente quer a palavra certinha, a gente quer a palavra missa. Assim como a palavra asa, que só recebeu um S, se eu acrescentar mais um S, dois S's, ela vai ficar aça, né? Então, olha só como o S reflete até mesmo no sentido que as palavras têm. Então, vamos começar com exemplos. Nós temos aqui a palavra suspense. Repare que nós temos aqui uma consoante e uma vogal. O que entraria aqui? Um S ou um SS para ficar suspense? Aqui eu entro com um S só, porque pela regra, quando ele está entre uma consoante e uma vogal, ele continua com o som de S. Agora nós temos a palavra descansar. Nós temos também uma consoante e uma vogal. Então, pela regra, para continuar descansar, um S só já basta. Agora nós temos a palavra 60. Aqui eu tenho uma vogal e uma outra vogal. Então, pela regra, para ele continuar com o som de S, eu vou precisar aqui, ó, de dois S's. Se eu colocar somente um S, vai ficar 60 e não é o que nós queremos. Nós queremos 60. Então, para ficar 60, nós completamos aqui com dois S's, porque ele está entre vogais. Agora nós temos aqui a palavra atravessar. Aqui eu tenho uma vogal E e uma vogal A. Então, como a regrinha diz, para que eu continue com o som de S, eu vou completar minha palavra com dois S's. Se eu coloco um S só, vai ficar atravessar e não é o que nós queremos. Eu quero atravessar. Então, se eu tenho aqui as duas vogais e eu preciso de um S e eu preciso que ele continue com o som de S, eu vou colocar aqui o SS, tá bom? Agora, eu tenho uma outra palavrinha aqui. Ah, é a mesma regra. Eu tenho a palavra passado.
eu tenho uma vogal aqui e uma outra vogal. E eu quero o som de S. Então, eu vou colocar aqui os dois S's. Eu não quero, se eu colocar só um S, vai ficar pasado, porque ele vai ficar entre vogais. E o S entre vogais fica com som de Z, e eu não quero isso. Para ele se transformar em som de S, eu vou ter que colocar SS. Tem uma outra palavra. A palavra gostoso. Gostoso, eu tenho uma vogal e uma outra vogal aqui. E eu quero que fique com som de Z. Então, eu vou colocar somente um S para ele ficar com som de Z. Tenho agora a palavra raposa. Raposa, eu tenho uma vogal O e uma vogal A. Para ele continuar com som de Z, eu vou ficar aqui, ó, somente com um S. Se eu coloco dois S's, vai ficar raposa. E não é isso que eu quero. Eu quero um S com som de Z. Então, ele vai ter um S somente. Agora, vamos para uma brincadeira rapidinho, tá bom? Eu vou falar a palavra e vocês vão me falar aí se ela vai entrar um S ou um SS, tá bom? Então, a primeira palavra, bússola. Bússola é com S ou com SS? SS! Quem acertou aí, levanta o dedo! Agora vamos uma outra palavra. Cansaço. Cansaço é com S ou SS? Tic-tac, tic-tac. Vambora, vambora. Ah! S! Quem falou S, levanta a mão aí. Vamos para a próxima palavra. Agora a palavra apressado. E aí, apressado, entra S ou SS? Apressado, 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 apressado. SS, muito bem. Quem acertou dá um gritinho. Muito bem. SS é apressado. Agora uma outra palavra. Consulta. Vamos ver se a gente vai conseguir. Consulta, gente. Consulta. E aí? Analisa a palavra aí. Deixa eu ver as vogais, se tem consoante, se é vogal, se é consoante e vogal, se é só vogal. E aí? Consulta. Consulta é com S. Quem acertou? Consulta é com S. Outra palavra, ansiedade. E aí, ansiedade é com o quê? É com S, é com SS, alguém pode me informar? Já analisou aí se o S vai ficar entre vogal ou se o S vai ficar entre uma consoante e uma vogal? É preciso analisar. Então, ansiedade, quem falou que é com S, acertou. Muito bem. E agora a última palavrinha. A última palavra é assado. Assado, alguém sabe? Já observaram se está entre vogais ou se está entre uma consoante e uma vogal? Isso que precisa ser observado. Assado, gente, assado, assado é com SS. Muito bem, isso aí. Pois é, quem acertou tudo? E aí? Muito bem, gente, vocês arrasaram. Muito obrigada pela aula de hoje, pela participação. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. E beijo. Ah, e a atividade é só essa da página 45, tá bom? Então, tchau, tchau!